Então, vamos cumprimentar o pessoal de casa que está nos acompanhando hoje pela internet. E nessa noite, o tema que nós vamos conversar é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. E eu gosto especialmente desse capítulo, porque o item número 1, que foi o que eu escolhi para a gente refletir na noite de hoje, né? Tem por título: Deixai vir a mim as criancinhas. E nós vamos então pensar no que Jesus quis dizer quando ele pronunciou essas palavras, relembrando aqui a passagem na qual elas se deram, né? Jesus estava certa feita pregando aos seus discípulos, e algumas mães traziam seus filhos, suas crianças, para que ele as abençoasse. Quando ele viu que os seus discípulos afastavam as crianças, ele zangou-se. Então ele disse a eles: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque em verdade vos digo, o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Essa passagem me parece extremamente importante, a reflexão que ela nos traz, especialmente nessa época que nós estamos vivendo agora com esta pandemia de isolamento social, de tantas discussões a respeito de todos os males que esta pandemia está nos trazendo. E tem uma questão importante que nós precisamos refletir profundamente. Nós estamos vivenciando agora um momento que é totalmente desconhecido para a nossa geração, né? A Terra já passou por outras pandemias, mas há muito tempo atrás. E hoje, talvez, pelo avanço tecnológico, pelo avanço científico que nós temos, pelo conhecimento que nós temos, nós pensássemos que seria mais fácil e que nós conseguiríamos resolver essa situação de uma forma mais rápida, mas o que nós estamos vendo é que não se deu dessa forma. E a par das discussões de que forma que deve se agir, o que deve se fazer, se deve se manter em isolamento ou não, né? A verdade é que muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, e é uma questão que está envolvendo hoje toda a Terra. Portanto, não é mais uma questão isolada em algum lugar, que nós pudéssemos ter algumas questões culturais aí, ou mesmo políticas desse lugar para resolver essas questões. E isso tem tornado os nossos dias mais inseguros, né? Provavelmente todos nós hoje estamos mais inseguros em relação ao futuro. Por quê? Porque nós verdadeiramente ainda não sabemos o que vai acontecer. Então, quando a gente fala nessa questão desse vírus, que se propaga de uma forma muito rápida, e quando a gente para pensar, ele não causa um mal extremamente grande para cada indivíduo. A questão toda é que com essa propagação rápida, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. E nós não temos um sistema de saúde capaz de suportar isso, não é? Na verdade, já não tínhamos, via de regra, especialmente aqui no Brasil, para suportar aquilo que naturalmente nós já estávamos habituados, especialmente nós aqui no sul, nessa época de inverno, que são as gripes, né? Porque nós temos aqui, por causa da umidade, muitas pessoas com problemas respiratórios, e isso agrava ainda mais a situação do sistema de saúde. Mas a questão toda é que, como esse vírus é novo, com todo o avanço tecnológico que nós temos, com todos os estudos, nós vamos ter que aguardar por bastante tempo até que tenha uma vacina, né? E há outras questões que ao longo do tempo já vem se desenvolvendo e que a ciência vem descobrindo. Algumas pessoas ficam com sequelas, mesmo depois de terem tido o vírus, terem tido alguns sintomas, curado esses sintomas, né? Eu tenho um casal de amigos que moram em Capão da Canoa, e os dois tiveram a Covid, e eles eram do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, e ele continua tendo dores de cabeça diárias ainda, né? Então está em acompanhamento médico, só que eles não sabem explicar ainda como que se dá isso. E depois, quando nós tivermos uma vacina que provavelmente será na virada do ano, nós ainda não sabemos a eficácia. Nós vamos precisar de algum tempo de uso dessa vacina para ter segurança se ela vai nos imunizar permanentemente ou se nós teremos que renovar a vacina de tempos em tempos. E até que a vacina possa ser disponibilizada para toda a população, para que nós possamos voltar a sair das nossas casas com segurança, isso vai demandar ainda mais tempo, e nós não sabemos exatamente quanto tempo. Então, eu queria fazer aqui um link com esta questão da passagem do Evangelho, onde Jesus diz:
deixar e vir as minhas criancinhas, que é a seguinte, assim, né? As crianças pequenininhas, logo que elas começam a engatinhar, elas são muito curiosas, né? Então, é muito comum hoje nas nossas casas, quando tem uma criança pequena, que a gente faça aqueles, a gente chama de chiqueirinho, né? Se coloca nas portas, especialmente onde tem degraus, assim, porque a gente tem medo que a criança fuja, que ela desça o degrau e que ela caia um tombo e coisa e tal. Do ponto de vista psicológico, que é a minha área de conhecimento profissional, a gente não recomenda usarem os chiqueirinhos, porque as crianças estão preparadas para isso, para explorar o caminho, para engatinhar, né? E eu quero contar uma história aqui de um trabalho, uma pesquisa que foi feita já há algum tempo atrás nos Estados Unidos, onde reuniram numa sala 12 mães que tinham filhos na média de 1 ano, 1 ano e 2 meses, que é bem na época que eles começam a engatinhar, né? E a querer andar por aí curiosos. Então as mães foram convidadas para uma atividade que elas não sabiam exatamente qual era, e elas ficaram numa sala de espera, com uma mesa no meio da sala e elas sentadas em cadeiras colocadas nos cantos, nas paredes, assim. 12 mulheres, todos nós vamos convir que em menos de 5 minutos já estavam conversando, né? Isso é natural, né? Batendo papo, assim. E elas estavam sendo filmadas de vários ângulos, sem saber disso também. De repente, uma criança que estava no colo de uma mãe, todas elas com os bebês no colo, né? Uma das crianças começa a se remexer e vai escapulindo, e ela, focada na conversa, né? Não se apercebe, a criança sai do colo dela e vai engatinhando. E chega até a mesa, e lá na mesa ela se levanta e se segura com a pontinha dos dedos na mesa. E daqui a um pouco ela desliza os dedos dela, escapa os dedos das mãos e ela cai sentada no chão, né? Mas estava de fralda, estava protegida. A mãe olha para ela e ela olha para a mãe imediatamente após a queda, né? E a mãe diz assim: não foi nada, levanta de novo, bebê. E ela vai, se levanta na mesa, a mãe vai lá e pega ela e traz ela para o colo. Tranquilo. Nesse meio tempo, outra criança escapa do colo de outra mãe e vai em direção à mesa e também se levanta. E aí ela olha para a mãe dela, dá um sorriso e esqueceu que estava segurando a mesa, soltou e caiu. Quando ela cai, a mãe: meu filhinho, coitadinho, e ela abre o berreiro. E fica lá chorosa, vai às lágrimas, e a mãe corre e abraça ela, né? E puxa ela para o seu colo de novo. Nesse meio tempo, as outras crianças também conseguem se desvencilhar das mães, uma a uma, e elas começam a interagir por ali, assim. Bom, qual é o propósito desse estudo, né? É a gente entender o quanto que a nossa influência afeta as crianças, já desde o nascimento delas. Então, aquela mãe que olhou para aquele filho e disse: isto não foi nada, levanta e segura na mesa de novo, ela disse para ele assim, ó: você pode, você é capaz de fazer isso. E essa criança entende essa mensagem da mãe e ela não chora. Aquilo para ela passa a ser parte do processo da vida. É normal que de vez em quando, é esperado que de vez em quando a gente tropece e caia, né? É assim que a gente vai aprendendo a ter mais equilíbrio. O segundo bebê, ele cai e olha para a mãe. Então ele fica esperando que a mãe dê para ele uma referência de qual o comportamento que ele deve ter. A mãe entra em desespero, coitadinho, caiu, deve ter quebrado alguma coisa, assim, né? E ele percebe essa insegurança da mãe e ele entra também no mesmo desespero da mãe e chora. O que isso quer dizer? Que provavelmente, se essa segunda mãe ela não mudar esse comportamento dela, ela vai passar para esse filho insegurança. E essa criança vai ser uma criança com mais medo da vida, que vai encontrar mais dificuldades de enfrentar o próprio medo, de encarar a vida de frente. A outra criança, quando a mãe reforça para ela: isto não é nada, você é capaz, levanta, essa criança vai ser uma criança mais segura. Então, todos nós aqui vamos lembrar da nossa infância, né? E às vezes a gente vai se identificando com as questões assim, né? Quem de nós aqui costumava subir em muros, subir em árvores, né? E de vez em quando cair tombo? Quem já quebrou o braço aqui? Quem já quebrou a perna, né? Coisas que acontecem e aconteciam muito, e hoje, evidentemente, que a gente não pode comparar simplesmente os dias de hoje com o de 20, 30, 40 anos atrás, porque é um contexto diferente, né? Quando eu era criança, e isso tem bastante tempo,
A gente ficava brincando em torno da minha casa em períodos de férias, que sempre são aquelas férias de verão da escola, janeiro e fevereiro, até meia-noite, 1h, 2h da manhã, e a gente ia para casa e os pais estavam dormindo e a porta estava aberta, não é? Na minha casa não tinha nem cerca na frente, crescia grama no meio da rua, né? Quando eu tinha aí, sei lá, 8, 9 anos. Hoje a gente já fica trancado, todo mundo tem grade, a gente vai sair de casa hoje é meia dúzia de chaves, né? Para abrir e fechar portas, assim. E as crianças já não têm mais essa liberdade. Agora, esta questão de a gente passar esta segurança para eles, e gente, uma coisa que tem que ficar clara, assim, ó, deixar eles seguros, deixarem eles curiosos, eles investigar as coisas, não é dar liberdade total, não é deixar eles fazerem tudo aquilo que eles querem, porque também eles precisam aprender disciplina, eles também precisam entender e a cumprir regras, porque isso é necessário para que a gente possa viver em sociedade, não é assim? Nós temos regras que mesmo que nós não gostemos delas, nós temos que cumprir, porque é para a gente poder viver organizadamente. Mas excesso de cuidado, excesso de regras, excesso de limites, isso determina a nossa personalidade, isso determina a forma como a gente vai enfrentar o mundo. Por que nós estamos fazendo esse link? O que tem a ver essa questão das crianças, né? Com o que nós estamos vivenciando hoje? A maneira como nós vamos enfrentar esta pandemia está diretamente ligada ao grau de segurança que nós temos de enfrentar a vida, de enfrentar problemas, de usar a nossa criatividade, de buscar outras formas de ser e de estar no mundo. E para mim me parece claro que essa pandemia ela está colocando para a gente exatamente isso, assim, um pensamento mais profundo, né? A gente ouve hoje nas mídias sempre dizer assim, a gente gostaria de voltar ao normal, e o que nós temos reparado é que não vai mais ser o mesmo normal de antes. Alguém aqui está em home office do trabalho? Não? Em home office, né? Bom, eu tenho alguns parentes meus e bastante amigos que estão nessa condição agora, assim. E as empresas, algumas delas já comunicaram, alguns deles, que eles vão permanecer assim, pela maior parte do tempo durante a pandemia, né? O que acontece? Algumas empresas têm um custo muito alto para manter uma sala, para manter várias salas às vezes, para aquelas pessoas que trabalham na maior parte do tempo conectadas à internet e não precisariam estar ali presencialmente. Então eles estão percebendo, bom, a gente não precisa mais de toda essa estrutura. Algumas dessas pessoas podem ficar em casa. Aí algumas pessoas vão ganhar, por exemplo, 2 horas ou 3 horas a mais só de tempo que ela tinha de se locomover até o trabalho. 1 hora, 1h30 para chegar no trabalho, tanto para voltar depois à noite. As pessoas ficam em casa, né? Algumas poderão estar olhando mais para os seus familiares, para os seus filhos, especialmente assim. Então isso está propondo para a gente, existe outra forma de relacionamento no trabalho. Outras formas de relacionamento que podem melhorar e inclusive dar mais qualidade de vida às pessoas. Evidentemente que cria outras situações, outros problemas que têm que ser também colocados, né, e estudados para ver como é que isso vai se resolver. Bom, mas nós temos que usar a nossa criatividade. A questão toda é que nós estamos sendo colocados agora à prova na nossa maneira ou na nossa capacidade de nos adaptar a outra situação de vida, né? Eu, por exemplo, sou psicólogo, trabalho no meu consultório. Quando começou a pandemia, eu fui para casa, né, e comecei a trabalhar fazendo atendimentos online, né? E tem pacientes que estavam em atendimento online e que não quiseram voltar agora. Eu tive que voltar para o consultório, né, mas não quiseram voltar porque acharam que estava bem, assim, funcionou da mesma forma. Outras pessoas não têm essa condição. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que usar a nossa criatividade, né? Aqueles que têm que sair à rua, têm que ter todos os cuidados. Olha como é que nós estamos aqui, né? A gente já falou várias vezes aqui, com essas cadeiras praticamente lotadas até lá no fundo, e hoje nós estamos mantendo um distanciamento, né? Todo mundo de máscara, com álcool gel. É possível fazer o trabalho? Estamos fazendo. Não é mais da mesma forma, não é mais da mesma forma, mas estamos fazendo o trabalho. Isso nos diz que nós temos capacidade. Isso nos diz que se nós agirmos que nem aquela criança número 1 da pesquisa, né, que nós temos que investigar. E se nós tivermos apoio
das pessoas, aquelas pessoas com as quais nós convivemos, daquelas pessoas que são as nossas referências em nossas vidas, nós vamos conseguir achar outras formas de realizar as atividades. As atividades também, algumas delas terão que ser modificadas, terão que ser feitas de outra maneira. Então, o que nos diferencia dos outros animais, dos outros seres vivos, é exatamente isso, a nossa inteligência, a nossa capacidade de compor outras formas de viver, de compor outras formas de nos relacionar. E aqui eu quero enfatizar a questão dos relacionamentos, né? O relacionamento daquela mãe com aquela primeira criança era exatamente de passar para aquela criança segurança, né? Porque ela sabia que aquele bebê, ele caindo no chão, ele estava de fralda, né? E nós, evidentemente, aqui a bundinha do bebê, ela está bem rechonchudinha e de fralda amortece a queda. Então não oferece maiores riscos para elas. A outra mãe, mais insegura, acha que o filho vai se machucar e passa essa insegurança para ele. Então, se nós, com as pessoas que nós estamos convivendo à nossa volta, nós estivermos fazendo uma troca de comportamento, de atitude, de acolhimento, com afetividade, passando segurança para essas pessoas, né? Inclusive a gente pode dizer para elas, eu também estou com medo, mas nós já vivenciamos outras situações de medo na nossa vida e vivenciamos isso ao longo de toda a nossa vida e estamos aqui ainda, então significa que nós de alguma maneira conseguimos superar aquilo que nós não conseguimos superar, nós aprendemos a viver com, temos essa capacidade. Então é importante que nós pensemos nessa questão, né? Que nós não devemos nos privar dessa nossa capacidade, nós não devemos nos limitar, ao contrário, esse é o momento que nós precisamos colocar em prática a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de encarar a vida, a nossa capacidade de enfrentar e de resolver problemas. E aqueles problemas que nós não conseguimos resolver sozinhos, nós contamos com a ajuda de outras pessoas. Aqueles que não forem possíveis de resolver, nós vamos aprender a viver com eles. E assim é a nossa vida, né? Aquilo que nós não podemos modificar, ou nós temos que desviar, ou nós temos que aprender a viver com aquela situação no nosso dia a dia. E hoje nós estamos enfrentando essa insegurança toda, esse medo, e eu acho que a gente vive hoje uma sociedade extremamente individualista, né? Então falta exatamente isso, assim, falta uma coesão, falta a gente trabalhar mais o coletivo, falta às vezes a gente pedir ajuda para o outro, a gente reconhecer que não é capaz de resolver todas as coisas. E aí também nós temos que usar a nossa inteligência. A minha inteligência me diz assim, ó, que se eu não posso carregar essa mesa daqui para ali sozinho, né, eu vou pedir ajuda de alguém, eu vou chamar alguém aqui, tu pega aqui desse lado e eu ali. Se 2 pessoas não puderem, quem sabe 4, 6, 8, quantas forem necessárias, né? E depois nós vamos criando máquinas para fazer esses trabalhos assim. Isso significa que nós somos criativos, que nós temos essa capacidade. Mas quando nós pensamos individualmente, nós começamos a encontrar falhas na maneira de viver do coletivo. Porque algumas pessoas acham que tem que ir para a direita e outras acham que tem que ir para a esquerda. E raramente a gente... Para um pouquinho, vamos conversar aqui, né? Dá para ir tanto para a direita quanto para a esquerda, vamos tomar essa decisão, né? Mas hoje o que a gente tem encontrado são muitas pessoas discutindo, cada qual defendendo a sua verdade, aquilo que ela acha que é o certo. E então nós chamamos isso na psicologia de pensamento rígido, né? E a gente precisa desenvolver flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É me abrir para outras possibilidades. E a vida nunca é apenas uma ou 2 possibilidades. Ao contrário, ela é sempre de infinitas possibilidades. Bem, às vezes as que se apresentam para nós, as que são possíveis, não são as que nós gostaríamos naquele momento. Mas nós precisamos continuar a viver. Nós precisamos continuar seguindo em frente. A vida continua. Aquele menino que vai se esquivando do colo da mãe, né? Eu só falei a primeira parte da pesquisa porque é o que me interessava mais, mas ao longo do tempo todas as crianças iam saindo do colo da mãe. Alguns então tinham que pegar e dar uma chave, né, de pescoço na criança para ela não fugir, prendia no meio das pernas assim. Mas elas começam... O que é isso? Isso é a manifestação da vida.
Porque a vida, ela precisa de movimento. Não há vida na inércia, não é? A vida, ela precisa disso, de movimentação. Quando nós entramos, às vezes, em crises existenciais, né, é porque a nossa vida se torna uma rotina, e aquela rotina ela é sempre a mesma, ela é rígida, não há modificação. E, enquanto seres humanos, nós não suportamos uma vida inteira vivendo sempre da mesma forma, fazendo as coisas sempre da mesma maneira, tentando sempre resolver problemas com soluções já antigas, ultrapassadas. Nós temos sempre que inovar. Só que nessa questão do inovar, às vezes a gente consegue fazer algumas coisas, aquilo que são coisas pequenas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e mesmo do nosso trabalho, nós conseguimos fazer sozinhos. Mas há uma parcela gigantesca das coisas que precisam de outras pessoas. Nós não podemos viver isoladamente, né? Aliás, o ser humano é um animal que, se for abandonado ao nascer, certo que não vai conseguir sobreviver, que não vai durar muito tempo. Alguns animais, eles vão conseguir sobreviver, eles conseguem já se locomover e buscar comida. O ser humano não. Se a gente largar um bebezinho recém-nascido aqui, ele vai durar algumas horas e ele vai falecer. Então, nós precisamos uns dos outros, somos seres sociáveis, né? Nós precisamos viver no coletivo. E aqui agora, então, a reflexão entra no sentido: o que é que nós devemos fazer para que nós possamos ter uma vida melhor com mais qualidade? Né? De que forma nós vamos conseguir nos organizar para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, e não só de uma parte da população, mas que isso seja possível e que possa ser acessado por toda a população. Embora tenha as pessoas que não vão querer, está bem, né? Vai ser assim. Então, nós não podemos ter um padrão de comportamento, e hoje se discute exatamente isso na nossa sociedade, né? Nós esperamos das pessoas um padrão de comportamento que algumas delas não se adaptam, que algumas delas não querem se adaptar, e só que o ser humano, ele tem essa capacidade de desenvolver formas diferenciadas de ser e de estar no mundo. A sua maneira de viver, diferente do outro. Nós não temos os mesmos projetos, nós não temos a mesma ambição, nós somos diferentes. Então, soluções de igualdade para aqueles que são diferentes tendem a fracassar. Todos nós nunca vamos nos comportar da mesma forma. Até porque, se fosse assim, nós seríamos robozinhos, né? Todo mundo igual, assim. E nós não somos. Bem, o que é bom e o que é ruim, isso também é uma questão de foro íntimo, né? Para algumas pessoas, aquilo que é bom, né, de uma forma, para outra pessoa é ruim, eu não quero. Por isso nós divergimos tanto em ideias. E também isso cria a nossa riqueza cultural. Por isso que nós temos tantas ideias diferentes, tantas ideias boas, mas também ideias ruins, por causa dessas diferenças. A questão que está se colocando para a gente agora é que talvez nós, daqui para frente, nós vamos ter que desenvolver uma forma de vida que possa, daqui para frente, ser capaz de acolher toda a população do planeta quando nós tivermos uma questão como essa pandemia que está aí agora. E que nós não sejamos tão afetados nas nossas vidas, a ponto disso de criar medo, disso nos limitar, né? De não termos mais. Algumas pessoas estão perdendo a esperança na vida, né? Estão desesperançosas neste momento, entram em depressão, desenvolvem ansiedade generalizada, algumas desenvolvem pânico, estão com medo de sair para as ruas, né? E isso cria uma insegurança, que é o que nós estamos vencendo agora. Então, eu penso que é o momento da gente pensar que talvez nós devamos, daqui para frente, começar a pensar numa sociedade mais afetiva, que nós precisamos colocar mais afeto nas nossas relações, em todas as relações, inclusive em relações comerciais é possível colocar afeto. Quando a gente vai fazer um negócio e a gente propõe um negócio que seja justo para ambas as partes, né? Então, quando eu faço algum negócio com alguém e aquilo me satisfaz, aquilo me faz bem e faz bem para outra pessoa, para além da condição de quanto que eu ganhei de dinheiro ou de quanto que isso me favoreceu na vida, né? O fato da outra pessoa ter sentido a mesma satisfação que eu tenho, isso que me parece ser um negócio perfeito, né? E a proposta de Jesus para nós é essa, é de que nós coloquemos afeto em todas as nossas relações. É por isso que ele diz, em determinado momento, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai pensar, quem é o próximo, né?
O próximo aqui não é uma questão geográfica aqui de distância, né? O próximo são todos os seres humanos. Evidentemente que a gente não pode mudar o mundo todo, mas nós podemos mudar o mundo que está à nossa volta. Então, pensando nisso, né, a gente propõe na noite de hoje nós refletirmos como estão as nossas relações. Como é que nós estamos lidando com as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, seja no âmbito familiar, seja no nosso âmbito profissional, né? O meio social que hoje está um pouco conturbado por causa da pandemia. Mas como nós estávamos lidando com essas relações até começar esse isolamento? Como que nós vamos lidar com essas relações daqui para frente? Então, mais uma vez aqui eu faço o link, né? Com a pureza que as crianças têm. Então, se a gente pensar em colocarmos aqui um grupo de crianças pequenas a brincar e largamos alguns brinquedos, daqui a um pouco 2 vão disputar o mesmo brinquedo e vai dar ali um beliscão, um puxão de orelha ou um puxão de cabelo, que é natural, porque os 2 queriam o mesmo brinquedo. E aí abre um bocão, se a gente não intervir, né, a não ser que os 2 estejam se pegando, a gente só larga ali, daqui a um pouco aquele que pegou o brinquedo oferece o brinquedo para o outro. E o outro, e já começam a dar risada, as crianças são assim, né? Às vezes a gente não ralha, né? Temos crianças hoje aqui nos assistindo, temos que ter cuidado. Então, às vezes a gente não ralha com a criança e ela fica brava com a gente, daqui a pouco a gente pega um brinquedo, vamos brincar disso aqui, e ela já sai da condição de choro e estampa um sorriso, vamos brincar e sai correndo, né? As crianças não precisam perdoar, porque a ofensa para elas passa muito rápido. Assim. A divergência delas acaba muito rápido. Uma situação nova que propõe uma mudança, né, do meu estado de tristeza, porque eu tive uma decepção, já me tira dessa condição de decepção, de frustração, e já me coloca numa condição de alegria de experimentar outras coisas. E acho que Jesus queria dizer isso para a gente quando ele dizia: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Né? Está exatamente na forma como a gente vai se relacionar com o outro, no respeito que eu vou colocar na minha relação com a outra pessoa, no respeito que eu vou dar para a outra pessoa, o quanto eu coloco de afeto nessa relação, o quanto que eu quero ver o bem dessa outra pessoa, né? E o quanto que eu quero também o meu bem. Amar o próximo como a si mesmo. Isso quer dizer que eu preciso me amar para poder amar o próximo. E também a gente tem que entender que Jesus deixa isso como um propósito, como um objetivo a ser alcançado. E que nós talvez ainda não estejamos nessa condição, não é? Porque a gente ainda não consegue amar integralmente. Se a pessoa me ofende, eu fico ofendido e na maior parte das vezes eu vou reagir. E às vezes de uma maneira mais violenta do que aquela pessoa reagiu comigo. Bom, é o estágio evolutivo que nós nos encontramos ainda. Mas a proposta é essa, de que a cada dia nós possamos nos melhorar. A proposta da doutrina espírita, enquanto uma doutrina evolucionista, diz para nós que nós temos que buscar nos tornar pessoas melhores, porque este é o objetivo da evolução. Nós estamos aqui na Terra, nesse momento, vivenciando tudo isso, essa conturbação que está acontecendo no planeta agora, essa desorganização que está acontecendo por causa da pandemia, exatamente para isso. Temos que aprender a nos reorganizar. E provavelmente nós vamos ter que fazer isso aqui para frente. As relações vão se modificar. O mundo não voltará mais a ser o mesmo. E isso também é uma questão importante, assim. Todos os dias, quando eu acordo, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. A cada experiência que eu vou vivenciando, sejam elas boas ou ruins, eu vou me modificando. Né? A cada experiência boa, a cada êxito que eu tenho nas ações que eu coloco no meu dia a dia, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações sociais e familiares, isso me torna uma pessoa melhor. A cada vez que isso não dá certo e que eu cometo erros e que eu caio, né? Que eu falho, que eu me frustro, eu estou tendo um aprendizado. Né? Quando a gente faz uma coisa e dá tudo certo, isso só demonstra que a gente já sabia fazer isso. Agora, quando eu vou fazer e eu cometo erros, né? Eu tenho que retornar, eu tenho que reavaliar e tenho que pensar uma outra estratégia, porque aquela que eu tentei não deu certo. Às vezes por falta de habilidade, então eu vou ter que treinar essa habilidade. Às vezes porque eu tive um pensamento rígido, bom, então eu vou ter que flexibilizar mais o meu pensamento, eu vou ter que agir de outra forma. E isso é aprendizado para a gente. Tem um filósofo que eu gosto muito, Friedrich Nietzsche, e que ele tinha uma frase que eu acho fantástica, assim: a vida sem sofrimento não teria a menor graça. Né?
E quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente se aprofunda mais nesses estudos, né, a gente vê os Espíritos sempre dizendo assim que nós devíamos bendizer o sofrimento, bendizer as falhas que nós cometemos, os erros que nós cometemos, as nossas imperfeições, porque são delas que nós tiramos o maior aprendizado. Então a vida nos propõe aprender todos os dias, né? Na medida que nós passemos a buscar nos disciplinar mais naquelas condições que exigem disciplina, à medida que nós passemos a respeitar mais as outras pessoas, a entender mais que a outra pessoa é diferente de mim e que eu não tenho o direito de querer modificar a vida dela, né? Na verdade, eu não posso modificar a vida dos outros, só posso modificar a minha. Então, a vida da outra pessoa pertence a ela, inclusive a vida dos nossos filhos, né? Isso é uma questão que costuma aparecer muito nas relações familiares, né? Na clínica de psicologia. Adolescentes que estão chegando ali perto da época de fazer o vestibular e tem uma pressão às vezes familiar para que ele siga determinada profissão e ele não quer aquela profissão, né? Mas ele às vezes fica achando que ele precisa fazer aquilo porque é a família dele que deseja, né? Eu tenho que fazer isso aqui porque vai ser o orgulho dos meus pais, né? Então ele vai fazer o desejo dos pais e aí onde fica o desejo dele, assim, né? Então quando a gente lida com os nossos filhos, com as nossas crianças, e mesmo com aquelas pessoas que vivem à nossa volta, nós temos que entender isso, assim, qual é o desejo dessa outra pessoa? Porque via de regra, o que eu vou tentar impor sempre vai ser o meu desejo, né? Eu lembro que quando era criança, né, normalmente, hoje a tecnologia nos dá muito mais opções, assim, né? Tem casas hoje que tem televisão de LED, né, que a gente chama. Eu não sei se é de LED ou LCD, que são as mais modernas, e até no banheiro, né? Toda peça da casa tem uma televisão. Na minha época era uma TV de 20 polegadas, era uma caixa desse tamanho assim, né? E a gente saía no final de semana, e na minha família, meu pai, a minha mãe, sou eu e mais 2 irmãs. Quando a gente chegava no final da tarde, em casa, quando vinha de um lugar, eu e as minhas irmãs disparávamos correndo para ver quem chegava primeiro na TV, porque quem ligava a TV escolhia o canal para ficar, né? E isso dava uma divergência feia, às vezes séria, assim, né? Que o pai e a mãe tinham que intervir. Então, depois criaram a TV com controle remoto, a briga era por quem ficava com o controle, né? E nós tínhamos, então, que em determinado momento, bom, agora a gente vai ter que organizar isso. Uma vez para um, outra vez para outro, e assim a gente vai organizando e disciplinando. Se a gente não faz isso, aquilo vai gerando cada vez mais discórdias, né? E cada vez mais brigas. E aí fica um lugar de uma atmosfera muito negativa, muito difícil da gente se sentir bem ali, da gente não ter qualidade de vida. Então nós precisamos aprender a conviver no coletivo, a conviver com as outras pessoas, a entender as diferenças que o outro tem e a compor maneiras que a gente possa viver em paz. Que todos possam opinar, né? Que todos tenham o direito de dar opinião e que nós também entendamos que às vezes a nossa opinião vai ser vencida. E aí uma questão importante, né? Especialmente em locais de trabalho, a gente repara isso quando há muita disputa, né? Então tem aquelas reuniões de discussões, como é que a gente vai fazer, quais vão ser os procedimentos, e aí um grupo defende um determinado procedimento, outro grupo defende outro. Bom, a gente vai ter que votar e democraticamente decidir. E isso ocorre, eu acho que infelizmente, na nossa política também, né? Os grupos que perdem passam a sabotar os que ganharam, porque eles querem estabelecer que a verdade deles é mais verdade que a verdade dos outros. E se a gente fizesse o contrário, né? Quando a gente perde a disputa, a gente passasse a trabalhar para que a opinião do outro prevalecesse e que aquela forma de trabalho que ele colocou desse certo e isso fosse dar um ganho para todo mundo, a gente viveria melhor, né? E depois se acompanha o processo todo que se estabelece para colocar as ideias em práticas, e se elas não derem certo, bom, não deu certo, então a gente retoma agora e vamos tentar a ideia do outro grupo e dos outros grupos e assim sucessivamente. Isso é afetividade. Isso chama-se de respeito, né? Que nós não vamos conseguir estabelecer de uma hora para outra também. Esse é um processo de aprendizado que ele vai se dando no nosso dia a dia. E nós somos ainda espíritos imperfeitos, porque nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, né? Mas
temos que nos atentar que o planeta Terra, de acordo com a doutrina espírita, está passando num momento agora de transformação, de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. O mundo regenerado é um mundo ainda existe o mal, mas o bem já se sobrepõe ao mal, que é diferente do mundo de provas e expiações. E aqueles de nós que não acompanharmos esta evolução, não poderemos permanecer aqui, né? Então a gente vai passar por uma situação do tipo que, assim, alguém hoje nos diz, pega todas as suas coisas aí que tu vai te mudar, e tu vai te mudar para um país estranho, onde tu não conhece ninguém, de uma cultura diferente da tua, e tu vai ter que viver lá, e se tu te adequar lá e tu conseguir viver lá, talvez tu possa angariar a possibilidade de voltar para esse mundo aqui, assim, né? Como nós nos sentiríamos deslocados, num lugar onde não conhecemos ninguém, né? Que não tem, que nós não estamos habituados com uma cultura diferente da nossa. Nós precisamos pensar nessa questão. E o mundo regenerado, ele não se dá por automatismo também. Não é porque Deus faz assim, ó, e diz, a partir de hoje esse mundo de provas e expiações passou a ser um mundo regenerado. Esta é uma condição que é colocada para nós. Nós é que temos que fazer esse trabalho e fazer esse mundo se regenerar, né? Então vai depender da velocidade com a qual nós vamos evoluir, nós vamos tentar cuidar mais uns dos outros, nós vamos tentar nos melhorar enquanto pessoas, né? Essa velocidade é que vai determinar quando que a Terra vai se tornar um mundo regenerado. E aqueles de nós que pudermos fazer esse esforço e acompanhar esse padrão evolutivo, esse padrão vibratório, para permanecer naquele mundo, são os que irão ali conviver, e aí já no mundo melhor. Quem de nós aqui não quer ter um mundo melhor, né? Então, nós precisamos pensar o seguinte, que às vezes por melhor que seja a minha intenção, isso não significa que a minha ideia está correta, e que ela vai funcionar e que ela vai dar certo. Nós precisamos então experimentar, nós precisamos então sair do colo da mamãe, e ir até a mesa e nos equilibrar, e é assim que nós vamos aprender a caminhar, é assim que nós vamos aprender a andar com as próprias pernas, e é assim que nós vamos ter a condição de ajudar aquele outro que cai, né? Porque nós estamos seguros e nós precisamos uns dos outros. Do ponto de vista psicológico, né, a gente avalia que hoje nós somos uma sociedade adoecida, né? Uma sociedade doente do ponto de vista psicológico, porque uma sociedade individualizada, uma sociedade extremamente ainda egoísta, onde cada um, né, e evidentemente que a gente está falando aqui de forma geral, e que existem as exceções, então isso não se aplica a todo mundo, né? Mas, via de regra, a grande maioria de nós ainda somos seres muito individualistas, né? E jamais poderá haver uma sociedade que a gente possa dizer uma sociedade de um mundo regenerado com esse individualismo. Nós precisamos viver o coletivo, né? E aqui eu vou usar mais uma vez, então, do conhecimento da psicologia, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de a nossa identidade. A identidade são as características que nós temos, as pessoas falando, dando as nossas características, né? Para outra pessoa que nos conhece, ela vai dizer, está falando do Bibo nesse momento, né? Isso é identidade. Essas características nós compartilhamos algumas delas com outras pessoas, por isso que às vezes nós somos parecidos com outras pessoas, e não só fisicamente, na maneira de ser, isso é a identidade, né? E há uma outra questão que nós temos, que é o que nos diferencia totalmente dos outros, né? Que é a singularidade. Então, enquanto nós pensarmos em identidade, num padrão identitário, onde cada pessoa tem o seu carimbo, né? Fulano funciona dessa maneira, o fulano é autista, o fulano é esquizofrênico, o fulano é assim, o fulano é assado, nós vamos individualizando. Agora, quando nós colocamos a nossa singularidade, que é aquilo que nos diferencia das outras pessoas, então são as capacidades que nós temos diferentes dos outros, e é por isso que nós precisamos de pessoas que são diferentes, porque ela tem outras habilidades que nós não temos, e aí nós vamos então compor uma sociedade, onde cada um trabalhando pelo coletivo, todos nós vamos ganhar em qualidade de vida. Quando eu trabalho pelo outro, pelo bem do outro, eu já estou trabalhando automaticamente pelo meu próprio bem. Então, não significa que nós vamos todos passar a viver da mesma forma e nem a pensar da mesma forma, a ter todas as mesmas ideias. Ao contrário, significa que nós vamos ser capazes
de juntar todas essas ideias em prol do coletivo, em prol de toda a sociedade, que todas as pessoas possam ter qualidade de vida. E aí, em que posição cada uma vai se colocar, isso não vai fazer a menor diferença. Então não vai fazer a menor diferença para mim eu abraçar o Papa ou o Presidente da República, né, ou um rei, e abraçar o gari, ou abraçar o morador de rua. Não vai fazer diferença alguma. Porque eu estarei abraçando apenas o ser humano, não o gari, não o presidente, o ser humano. Então quando nós pensamos no coletivo, nós podemos usar esse termo assim, ó, nós queremos o bem dos seres humanos, e de todos eles, assim. Quando nós pensamos individualmente, o que nos individualiza é exatamente isso, assim, né? Essas características pelas quais nós classificamos as pessoas. Então existem as pessoas de bem e existem as pessoas de mal. Existem as pessoas que eu gosto e as que eu não gosto. Existem as pessoas que cheiram bem e as pessoas que cheiram mal. Existe aquele que é disciplinado e aquele que é indisciplinado. E eu vou determinando com quais dessas pessoas eu quero conviver e as outras eu quero distantes de mim, né? Porque é importante isso. É importante a posição social que a pessoa ocupa, né, no coletivo, e eu quero viver com aquelas que têm uma ascensão social maior e as outras não me interessam. Por quê? Né? E por que às vezes nós gostamos tanto de pessoas que são tão diferentes de nós, né? Percebe? Às vezes a gente olha para outra pessoa e diz, não sei como é que eu te suporto, não sei como é que eu te aguento, assim, né? Mas o mínimo de tempo que a gente passa distante dela dá uma saudade e eu quero estar perto de novo. Porque as pessoas que nós estamos convivendo hoje, aquelas que estão ao nosso lado, muito provavelmente nós já vivemos anteriormente com elas, né? Com algumas nós tivemos uma convivência pacífica, uma convivência muito boa. Então são aquelas pessoas pelas quais nós desenvolvemos simpatia, quase que automaticamente a gente põe o olho nelas, que pessoa bacana, assim, né? E a gente consegue conversar e conviver com ela em harmonia. E tem outras pessoas que a gente bate o olho, não gostei desse cara, não gostei, né, desse sujeito. E às vezes a gente é exatamente colocado ao lado desse sujeito na nossa convivência, seja familiar, seja social, profissional, e a gente precisa aprender a viver com isso. Bom, às vezes são desafetos do nosso lado passado, e que estão colocados agora justamente ao nosso lado, para que a gente possa acertar essas diferenças, essas divergências, né? E aí a gente tem essa condição do esquecimento e aprende a viver com aquela pessoa. E há uma questão também que é muito comum nos relacionamentos, né? A gente conhece alguém e não consegue se dar muito bem com ela, e às vezes a gente até briga, e depois a gente precisa ficar ao lado dela durante algum tempo. E a gente começa a conhecer a pessoa. Então, quantas vezes nós já vivenciamos essa experiência, que a gente falou assim, ou a pessoa falou assim pra gente, sabe que agora até que tu não está me parecendo tão ruim quanto era antes, né? Porque a gente começa a conhecer melhor, né? Porque daí a gente se permite aceitar aquele outro ao nosso lado. E a partir do momento que então a gente começa a conhecer outras características dele que a gente não conhecia, né, a gente começa a desenvolver mais simpatia por ele. E o contrário também ocorre. Pessoas que a gente acha muito simpáticas, começa a conviver com ela, começa a conhecer os defeitos e a gente não consegue suportar aqueles defeitos e a gente quer se afastar. E isso faz parte do processo evolutivo, né? Como nós dissemos antes, é um mundo de provas e expiações, é um mundo de espíritos imperfeitos ainda. Naquela categorização que Kardec faz dos mundos, que são 5, nós estamos apenas na segunda etapa, né? Primeiro são os mundos primitivos, logo depois os mundos de provas e expiações. Então nós ainda estamos muito ligados ao primitivismo. Nós ainda estamos na condição evolutiva de cometer muitos erros. E a gente precisa também aprender a se perdoar, como a gente precisa aprender a perdoar o próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo, eu preciso me amar. Para mim perdoar o próximo, eu preciso aprender também a me perdoar. Porque eu preciso desenvolver esta habilidade. Se eu não tiver essa habilidade, eu não consigo colocar ela na prática. Então, amar a si mesmo. Eu preciso refletir a respeito de como é que eu estou lidando com a vida, de como que eu cuido de mim, né? Na psicologia a gente chama isso de cuidado de si. Quando que eu relaxo? Quando que eu me dou um prazer, né? Eu vou contar uma história que quem me conhece há tempo, que talvez já tenha escutado, mas eu gosto muito dela para ilustrar essa questão da relação e do cuidado de si, né? Eu trabalhava certa feita numa loja lá no Shopping Praia de Belas. Era uma franquia de calçado, era uma loja bem pequena. E
eu fui para lá como subgerente, e logo o gerente foi demitido e eu tive que assumir a loja. E a menina que trabalhava no caixa também foi demitida, e só tinha uma, né? E eu tinha que fazer o fechamento do caixa no final da noite, então eu ficava um pouco mais. E tinha uma colega minha que morava aqui em Alvorada, e eu dava carona para ela. Então, quando eu tive que assumir o caixa, hoje eu vou demorar mais para sair, mas tu quer me esperar, eu te dou carona. Aí ela disse, tá bem. E aí tinha um potinho de balas no balcão, que era para os clientes, assim, né? Da loja. E eu disse para ela assim, fulana, vamos chupar uma balinha enquanto a gente aguarda aqui, né? E aí a loja era muito pequena, eu fazia o caixa aqui e ela estava ali do outro lado do balcão. Eu peguei uma bala para ela e a gente usava como uniforme um avental, que tem uns bolsinhos aqui. Ela pegou a bala e colocou no avental, né? E aí eu disse, mas tu não vai com minha bala? Não, vou levar para o fulano, que era o filho dela, que na época contava com 6 anos. Eu disse, desculpa, não me lembrei assim. Peguei e dei outra bala para ela, né? Ela pegou a bala e colocou no bolso. Eu disse, mas agora... que eu saiba, só tenho um filho, né? Eu disse, mas eu não consigo comer, eu vou levar para ele. Aí eu pensei, tá bem, eu já te dei 2 balas para te levar para o teu filho, né? Agora tu pega essa aqui e come tu aqui agora comigo enquanto eu fecho o caixa aqui. Ela disse, não posso, não vou aceitar. Por quê? Porque eu não vou conseguir comer. Porque ela tinha que levar para o filho, né? E a gente tem isso como uma condição de uma mãe que ama o seu filho e que abre mão da sua própria condição humana para proteger esse filho. Mas temos que convir uma coisa, né? Que mal faria para o filho ela comer uma bala. Então, são pessoas que às vezes perdem a própria personalidade, né? E se colocam numa condição de submissão tal que ela não consegue mais se dar um prazer, que ela não consegue mais cuidar de si. Então eu dei um punhado de bala para ela, assim, e ela encheu os bolsos de bala e ela conseguiu comer uma. Né? Porque daí ficou aquilo para ela, ela não estaria prejudicando o filho dela. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Se eu não estiver bem? Eu gosto de lembrar daquela questão, né? Está um bêbado caído na rua e vem outro bêbado e vai tentar levantar ele, o que acontece, né? De regra, vão ficar os 2 caídos, assim. É preciso, para levantar alguém que está bêbado, sobriedade. Porque eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter força, e eu preciso então ter a condição de acolher esse outro. Assim. E quantas vezes nós não cuidamos de nós mesmos, e nós perdemos essa condição, e ainda queremos cuidar do outro. Se eu não sei cuidar de mim, eu não sei cuidar do outro. Amar o próximo como a si mesmo, amar a si mesmo, gostar de si. E isso não é ser egoísta. Gostar de si é cuidar da sua saúde, é cuidar do seu bem-estar, é cuidar do seu corpo, é estar bem para poder então compartilhar qualidade de vida com as outras pessoas. E a gente também reconhecer quando a gente não está bem e buscar ajuda. Porque nós não temos a obrigação de estar bem o tempo todo. E a gente às vezes se coloca nessa condição, né? As pessoas saem de casa doentes, com dor. Não, eu preciso ir, logo ali adiante cai e a situação piora daí. Nós temos que aprender a pedir ajuda. Isso é pensar no coletivo. Isso é pensar que aquela outra pessoa que é diferente de mim tem capacidade de vez em quando de me estender a mão. E isso vai me fortalecer para quando acontecer o contrário, eu também vou estar na condição de estender a mão do outro. Eu não preciso me depreciar para valorizar o outro, não é disso que se trata, é exatamente o contrário. Eu preciso me valorizar para me aprender a valorizar o outro também. Eu preciso aprender o que é bom na vida para poder passar o que é bom da vida para outra pessoa. Quando a gente pensar desta maneira, numa forma coletiva de vida, porque se nós vivemos numa coletividade harmoniosa, nós vamos ter muito mais segurança na nossa vida, porque a gente sabe que se a gente cair, logo adiante vai ter alguém que vai nos estender a mão. Vocês nunca participaram de uma brincadeira assim? A gente faz uma roda e põe o sujeito no meio, né? A gente, quando trabalha grupos na psicologia, a gente faz isso assim, ó, fecha os olhos, né? E a pessoa tem que ficar com os braços estendidos aqui, ou ela cruza os braços assim, e ela diz assim, ó, e tu não pode dar nenhum passo, nem para o lado, nem para frente, nem para trás, e as pessoas vão te empurrar. E tu tem que confiar que quando alguém te empurrar para trás, o que está lá atrás vai te segurar.
E quando a gente propõe isso, nas primeiras vezes que a gente vai fazer é muito difícil, né? Poucas pessoas se dispõem a ficar no meio, fechar os olhos e se colocar na mão dos outros assim, porque tem medo, né? Umas não conseguem fechar o olho. Algumas, quando o outro empurra, ela dá um passo para frente. Isso quer dizer que nós não confiamos uns nos outros. Que eu tenho medo, né? Porque eu não tenho a confiança que a pessoa que está atrás ou está à minha frente, ou que está à esquerda ou à direita, que ela vai me sustentar. E quando nós não temos sustentação, nós somos inseguros. Quando as coisas não estão bem, quando o meu emprego está a perigo, quando o meu relacionamento está a perigo, quando eu acho que eu vou perder alguma coisa, é essa sensação que eu tenho, a de insegurança, a de falta de confiança na vida e de falta de confiança em mim mesmo. Então eu começo a me frustrar, né? E aí eu me torno então uma pessoa adoecida, uma pessoa extremamente insegura, incapaz de resolver alguns problemas. Mas nós temos essa capacidade, não individual, coletiva. Se o coletivo está bem, eu me sinto bem. Não é o que está acontecendo neste momento agora, voltando à questão da pandemia. Nós não estamos todos nós alterados no nosso humor, alterados emocionalmente, porque nós estamos inseguros quanto àquilo que vai acontecer no futuro. Nós não temos a segurança de que nós poderemos contar com todas as pessoas, porque nós vivemos uma sociedade individualizada. Cada qual vai pensar em si primeiro, né? Mas esse em si primeiro pode prejudicar o próximo, pode prejudicar o outro e pode prejudicar a si mesmo. Porque em determinado momento eu me sinto sozinho, sem ninguém do lado que eu possa confiar, né? Quantas vezes nós já vivenciamos situações dessa maneira, né? A gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer e olha para as pessoas na volta e não sente confiança em nenhuma e não se sente seguro para pedir ajuda para nenhuma. Então, se a gente puder, relembrando aqui a questão das crianças, né? Que elas não guardam as ofensas por tempo, elas mudam o humor dela muito rapidamente, assim, né? Uma criança cai no chão e rala o joelho e a gente dá um brinquedo que ela mais gosta, quer brincar com isso aqui, ela esquece daquela dor ali e vai brincar, né? Então ela se refaz, porque ela sente segurança. E aí quando ela se sente segura, ela se sente capaz. Quando a gente se sente capaz, a gente é capaz, a gente pode produzir, pode fazer qualquer coisa, né? A gente passa a gostar mais de si mesmo, a gente passa a se sentir mais seguro. E aí então nós temos segurança na coletividade, nós temos segurança na sociedade, nós temos segurança nas pessoas com as quais nós convivemos. Eu sei que qualquer coisa que me aconteça de mal, alguém vai me amparar, alguém vai me acolher e alguém vai me sustentar neste momento. E o que nós precisamos sempre na nossa vida é isso, de sustentação, independente da área de conhecimento humano que seja no âmbito familiar, profissional, social, nós precisamos sempre dessa sustentação. E às vezes nós tentamos fazer isso sozinhos, né? E acaba que nós vamos nos frustrando ao longo da vida, porque é impossível sermos felizes se as pessoas que estão à nossa volta estão tristes, né? Quando alguém da nossa família está no hospital, ou está com uma doença, está convalescendo, como é que a gente fica assim, né? Como fica a atmosfera dessa família? Ficamos todos nós entristecidos, todos nós com medo da perda, né? E então, do ponto de vista emocional, também é da mesma forma. Eu não posso estar feliz se a minha esposa e os meus filhos, aqueles que convivem do meu lado, estão infelizes. E a gente precisa, então, ter capacidade de sustentar o outro, né? Para a gente ter segurança e confiança que o outro vai nos sustentar. E uma coisa todos nós podemos ter certeza: em algum momento na vida nós vamos precisar de outra pessoa, ao longo de toda a nossa vida, por muitas vezes. Eu diria que sempre, que todos os dias, né? Então, que nós possamos refletir sobre esta, digamos assim, ingenuidade que as crianças têm, sobre essa ternura que as crianças têm, essa capacidade que elas têm de se refazer emocionalmente, né, e de perdoar quase que imediatamente o outro. Nós também podemos aprender ou desenvolver isso. Isso faz parte do processo evolutivo. Assim nós nos tornaremos pessoas melhores e assim nós vamos construir um mundo melhor. E essa é a missão que nós temos aqui na Terra, né? E é isso que faz a vida valer a pena. A gente está numa condição boa com as pessoas que nós amamos ao nosso lado,
podermos confraternizar e nos sentirmos bem nesse momento, e nos sentirmos seguros nesse momento, porque a gente sabe que está amparado. Então, que todos nós possamos refletir, né, sobre o autoconhecimento, né, sobre como é que nós estamos lidando com as nossas relações, como que nós estamos cuidando de nós mesmos, como é que nós podemos fazer, então, para nos tornarmos pessoas melhores e assim nós, juntos com as outras pessoas à nossa volta, tornar os lugares onde nós vivemos cada vez melhor. E a partir do momento que a gente consiga ir fazendo isso, o planeta todo vai se transformar. É evidente que demanda tempo, não é de uma hora para outra. Mas a minha parte, sou eu que decido quando eu vou começar a fazer. Cada um de nós tem essa capacidade. Eu queria agradecer pela atenção de todos, queria agradecer as pessoas que estão em casa, né? E assim encerramos o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado.